Oi, minhas protagonistas. Hoje eu comprei shampoo e condicionador. E veio esse sachê aqui para experimentar, para saber se realmente é bom. E olha só, é Revitalift, da L'Oréal Paris. Sérum preenchedor, com ácido hialurônico, menos 40 linhas de expressão, visivelmente reduzidas. Meu amor, se eu gostar, você acha que não tem como não comprar? Então vamos testar. Enquanto eu testo aqui, vou conversando com vocês sobre essa temporada, né, de encerramento de ciclo. Eu queria ter vindo aqui antes, no dia seguinte, depois daquele vídeo, do primeiro vídeo que eu fiz, mas eu não consegui. Gente, a dor de ouvido foi péssima. Essa noite eu não dormi, agora eu tô sentindo um pouco melhor. Tentando não tomar antibiótico, mas tentando mesmo. Mas vamos ver, né? Vamos ver o que acontece. Bem fluido, hein? Vamos lá. Estou eu assistindo o quê? Um dia depois daquele vídeo que eu fiz, né? Do primeiro vídeo encerrando o ciclo. Estou eu assistindo dorama. Meu amor, se você já não foi pega pelo dorama, você precisa ser pega pelo dorama. Porque assim, o dorama, ele faz... Eu tava até conversando com as meninas esses dias, né? Ele faz a gente entrar no universo daquilo que de fato a gente merecia ter, né? Aquela coisa do merecimento, né? Um cara honesto, afins. Vocês já sabem, que eu sei que vocês são dorameiras. E eu tô assistindo o Sorriso Real, o último episódio. Pra quê? Pra passar raiva. No último episódio, o cara vinha falando o quê? Com a moça, né, com uma das moças, que ele tinha acabado de começar a namorar, tinha conseguido isso, né, porque ela era divorciada e lá tem todas as questões. O cara disse que vai apresentar ela à mãe. Ela se preocupa com maquiagem, se preocupa com tudo, você na minha visão, papapá. Daqui a pouco, o cara leva ela pra onde, amor? Pro cemitério. Pra conhecer a mãe. E eu entendo, gente, todo o contexto, né? Eu entendo todo o contexto da coisa toda, de por que levou, aquela coisa, tá. Mas eu pensando em mim naquela hora mesmo, minha mãe riu tanto. Falei assim, amada, peraí. Se o cara me levasse pra conhecer a mãe no cemitério, primeiro que eu não entraria. Segundo que terminaria ali mesmo o relacionamento. Então já fica a dica para os futuros pretendentes. Não esperem, porque não vai dar certo, né? Você me levar pra conhecer sua mãe no cemitério, é uma coisa que não vai dar certo. E aí eu vou contar a história de porquê, gente. Porque não daria certo comigo. Quando eu era muito jovem, nós estávamos em uma igreja e a gente estava lá pra esperar uma galera pra gente poder passear, né? Meus pais trabalhavam num seminário e aí ia ter aquela saída, aquelas festas, né? Aquele dia de lazer. Eu chego na igreja, tá todo mundo assim na porta. Quando eu olho pra igreja, eu vejo uma coisa surreal acontecendo lá dentro. Quando eu olho pra lá, tinha muita gente triste. Mas muita gente triste mesmo. Tipo assim, surreal de triste. Era uma tristeza que não cabia. E eu fui me aproximando, curiosa, fui me aproximando. E quando eu olhei, tinha um caixão pequenininho. Ai, gente, olha, quando eu lembro, mas eu fico com o coração na mão. E era de uma criança. Imagina uma criança vendo uma criança, que na cabeça da criança, a criança não morre, né? Só os velhos morrem. Não sei hoje, mas na minha época, só velho morria, né? A criança não tinha condições de morrer. Não tinha probabilidade de morrer. E aquilo me apavorou, assim, sabe? Dentro de mim, um pavor tão grande. Eu comecei a pensar como a vida era muito frágil. E aquela coisa toda. E eu vendo aquela mãe desesperada. Eu não consegui. Depois daquele dia, toda vez que se fala em morte ou alguém morre, gente, eu não consigo. É uma coisa que eu não consigo lidar porque me lembra a muita tristeza. É muito triste. E eu prometi pra mim mesma naquele dia, ninguém sabe disso, né? Eu vou contar aqui em primeira mão. Eu prometi pra mim, desde aquele dia, que eu jamais entraria num velório, que eu jamais enterraria alguém, que eu queria lembrar das pessoas que eu amava, não como aquela mãe que tava ali com aquela família com tanta tristeza, com tanto pesar. Eu queria lembrar das pessoas que eu amo, né, das pessoas que fizeram parte da minha vida, da parte da minha trajetória, delas vivas. Eu quero guardar essa memória delas vivas. E Deus foi muito bom, porque Deus sabe o quanto aquilo me marcou. O meu avô Marcelino, quando morreu, eu tive o privilégio, vamos dizer assim, de me despedir dele vivo, né? Da gente ter o nosso momento, eu e ele. Meus avós, Pretinho, Maria, Adélia, também foram da mesma forma, porque Deus sabe como aquilo mexeu comigo e a minha percepção com relação àquilo. É uma coisa que me remete a uma tristeza muito profunda. O meu corpo sente demais porque eu fiz essa promessa. Então, assim, eu sinto muito. Se eu passasse por aquela cena, eu nem entraria. Eu não entraria. Se eu chegasse na frente do cemitério, eu não entraria. Então, eu fiquei pensando, gente, se o cara me chamasse pra conhecer a mãe, não ia dar certo. Acabou o relacionamento ali, gente. Acabou o relacionamento ali. Então, família e futuros pretendentes. Porque
não vai rolar. Família primeiro. Se morrer, não esperem que eu vá. Gente, olha, eu lembro que tinha uma senhorinha que eu gostava muito dela. O nome dela era Maria Menina. Eu sempre vou lembrar dela com muito carinho, com muito amor. Eu ficava na casa dela, né? Que o filho dela estudava na mesma escola que eu. E eu morava longe, né? Então meu pai passava lá e me buscava. Eu ficava na casa deles. Sempre que acabava a aula, eu corria pra lá. E ela me tratava com tanto amor, com tanta, sabe? Às vezes eu almoçava, ela me chamava pra almoçar. E era tão delicioso ficar na casa dela. Era tão incrível, uma mulher tão forte, uma mulher tão guerreira, uma mulher que me ensinava tanto todos os dias. Eu lembro que ela partiu, né? Ela teve algumas complicações de tumores, enfim. E aí ela partiu. Eu lembro da cena. Todo mundo foi fazer o velório, todo mundo foi lá. E eu lembro que eu ficava na varanda, olhando o horizonte. Eu morava num prédio alto e eu ficava olhando o horizonte. Eu não conseguia, eu não conseguia ter aquele ânimo, aquela vontade de me arrumar pra ir. Eu sabia que todos os meus amigos estavam lá, que todo mundo tava lá e eu não conseguia. Eu fiquei em prantos, eu fiquei a noite toda, sabe, assim, acordada, mas eu ficava ali pensando nas memórias e tudo que existia de bom, naquilo que ela me ensinava. Eu não conseguia, eu não queria ver ela naquele caixão morta. E eu lembro que eu morava assim num trecho, né, que tinha como é que eu vou explicar pra vocês entenderem? Tinha uma ladeira, assim, no horizonte, e dava pra ver todo mundo. Na hora que eles passavam, me ligaram, a gente tá saindo daqui agora. Eu fiquei esperando, que eles iam passar exatamente ali na avenida que eu podia ver no horizonte. E eu olhava, eu falava assim, e eu falava palavras, né, assim, de como ela tinha me ensinado, da saudade que eu ia sentir. Eu lembro disso, eu fico emocionada. Mas eu disse assim, eu quero lembrar de você viva. Assim como eu te via todos os dias. Então é muito difícil pra mim. Eu quero lembrar das pessoas. A última memória, eu decidi, a partir daquele momento que eu era bem novinha, eu decidi que seria assim. Que eu queria lembrar das pessoas vivas. E não naquele lugar, né, onde a vida já não existe, onde eles partem para um outro hemisfério. Enfim, é complexo a gente falar sobre isso aqui. Mas que eu quero lembrar das pessoas. Então eu já avisei minha mãe, já avisei todo mundo. Ó, gente, morreu, eu sinto muito. Eu vou me despedir da minha forma, né? E com as lembranças, com tudo. Vou estar muito concentrada, muito focada naquilo. Mas não esperem de mim estar lá. Pode ser mãe, pai, irmão. O que vocês imaginarem, não me chame. Gente, não me chame. E não achem que é tipo assim, nossa, ela... Não, é algo muito pessoal. Muito pessoal, é a minha história, né? É aquilo que eu prometi a mim mesmo. E tem uma coisa que eu também decidi, que jamais quebraria as minhas promessas, principalmente feitas a mim mesma. E fiquei pensando nisso depois que vi Sorriso Real, gente. E você? É tranquilo pra você? Me conta aí como é a tua relação com relação a isso. Eu já ressignifiquei muita coisa, viu, gente, com relação à morte, mas essa é uma promessa que eu jamais vou descumprir a mim mesma, né? De deixar de ter aquela lembrança das pessoas vivas dentro de mim. Essa é a promessa mais importante que eu vou cumprir e tenho cumprido até hoje. Então, assim, não seria o amor da minha vida que faria eu quebrar essa promessa. Não, gente, não faz isso comigo. Olha, eu tenho outras histórias pra contar pra vocês, principalmente nessa coisa amorosa, né? De outras situações, mas eu conto outro dia pra vocês. Mas Sorriso Real me deixou pensando nisso, pensando nessas coisas, e me fez lembrar dessa promessa que fiz a mim mesma e de que até hoje eu consegui cumpri-la com muita honestidade, com muita exatidão. E você, me conta aqui.